E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de ligações químicas. Hoje vamos estudar as ligações do tipo metálicas, ok? Vamos lá, vamos analisar então o que é uma ligação metálica. Como o próprio nome já sugere para a gente, é uma ligação que é formada entre metais. Lembra lá daquela regrinha que eu ensinei para vocês, do FON-CL-BRISC-pH. Aquela regrinha lá, todos aqueles elementos são ametais. Como eu não estou usando nenhum ametal, ou seja, eu tenho os dois fora, é quando eu uso uma ligação, quando eu tenho uma ligação do tipo metálica, tá certo? Então eu tenho aqui os meus metais. Como esses metais estão organizados num arranjo tridimensional? Nós temos um aglomerado de cátions, lembra que metais têm uma tendência muito grande a formar cátions, que estão envoltos no que a gente chama de um mar de elétrons. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. O que são esses elétrons livres? São justamente os elétrons que estão mais externos a esses átomos. Assim, por estarem mais externos, eles não estão tão fortemente atraídos pelo núcleo. Então, eles têm uma mobilidade maior. Por isso que a gente chama ele de elétrons livres. Se a gente analisa a estrutura, então nós temos aqui os nossos cátions, ok? E esses daqui são os elétrons livres que percorrem toda essa estrutura do meu retículo, ok? Isso daqui gera uma forte atração entre cátions, que são positivos, com os elétrons, que são negativos, ok? É interessante a gente analisar a estrutura desse retículo cristalino. Lembra que um retículo cristalino é quando eu tenho aqui uma estrutura ordenada. Agora, quando eu analiso a estrutura, diferente lá dos compostos iônicos, em que no retículo cristalino eu tenho cátion, ânion compondo esse retículo, aqui não. Aqui eu tenho apenas cátions que compõem esse retículo cristalino do tipo metálico. Assim, entre esses cátions existem os elétrons com mobilidade, os elétrons livres, ok? Então, por exemplo, quando eu digo aqui ferro, eu tenho que ter subentendido que são átomos de ferro ligados uns aos outros. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, um cátion ferro, ferro, ferro. Eu tenho apenas elemento ferro aqui e entre esses átomos, né, entre esses íons, ferro 2+, ferro 3+, que surgem, eu tenho justamente os elétrons que são deles mesmos, tá? Então, por isso aqui que a gente não mostra aqui carga nenhuma, uma vez que esses elétrons são deles mesmos que ficam percorrendo toda essa estrutura. Diferente de compostos iônicos e covalentes, aqui a gente não tem uma representação igual a gente tem lá de mostrar elétrons de valência e coisas do tipo para os metais. Aqui a gente representa apenas nessa ideia, como um aglomerado de cátions em um mar de elétrons, ou seja, numa quantidade muito grande de elétrons que estão em volta, os elétrons livres. Com relação às propriedades dos compostos metálicos, o que a gente pode observar aqui? É interessante que isso vai lembrar para a gente das propriedades lá dos metais que eu falei para vocês em tabela periódica. Lembra que a propriedade dos metais aqui vai corresponder com os de ligação metálica, porque eu tenho apenas um elemento químico. Então, primeira delas, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Por que são bons condutores de eletricidade, principalmente? Porque eles apresentam mobilidade de elétrons. Expliquei para vocês quando eu falei de ligação iônica que para poder ter condução de eletricidade eu preciso ter movimentação de carga, um movimento ordenado. Essa carga pode ser, no caso, íons, ou aqui no caso também são os elétrons. Então, esses elétrons livres, quando submetidos a uma diferença de potencial, a uma tensão, eles têm um movimento ordenado. Assim, esse movimento ordenado é a condução de eletricidade. São bons condutores de calor também, justamente por conta dessa proximidade, e eu tenho aí o contato e eu consigo transferir calor de uma região para outra, ok? Uma outra característica bacana dos compostos de ligação metálica é que eles são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fio, e são maleáveis, podem ser transformados em lâminas, em folhas. Exemplo, fio de cobre, folha de alumínio, ok? Que são características dos metais puros lá da tabela também. Vale lembrar aqui que
compostos de ligação metálica não são solúveis em água. Então, por exemplo, na hora que eu lavo uma panela de alumínio, a panela não se dissolve na água, tá? Então, eles não são solúveis em água, ok? Eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição, justamente por conta dessa estrutura tão ordenada no retículo cristalino metálico e dessa atração aí entre os cátions e os elétrons livres. Então, altos pontos de fusão e ebulição. Justamente para a gente conseguir derreter algum metal, a gente precisa de temperaturas absurdamente altas, ok? É claro, com algumas exceções, como, por exemplo, o mercúrio e alguns outros metais que provavelmente você conhece. Vamos lá. Uma coisa interessante é que eles formam também o que a gente chama de ligas metálicas. O que são essas ligas metálicas? São misturas homogêneas. Vale aqui lembrar aquela parte de química geral que a gente estuda. Mistura homogênea é aquela que eu não consigo observar que tem mais de um componente. Eu vejo uma única fase. Então, toda liga metálica é homogênea quando eu tenho um ou mais elementos metálicos ou ametálicos. Então, por exemplo, se eu pego um metal e coloco outro metal junto com ele, faço uma liga metálica. Por exemplo, eu fundo os dois, misturo. Na hora que eles resfriam, eu tenho ali uma liga metálica. Ou às vezes eu pego esse metal, derreto, coloco algum ametal ali e na hora que ele esfria, eu ainda continuo tendo aquela estrutura ordenada de cátions com elétrons livres. Tenho formado uma mistura homogênea, uma liga metálica. Por que a gente faz as ligas metálicas? Muito simples, porque as ligas metálicas possuem propriedades muito diferentes dos metais puros. Como assim propriedades diferentes? Exemplo, eu posso mudar as temperaturas de fusão e ebulição numa liga metálica, se eu comparar com o metal puro. Eu posso mudar as propriedades de dureza, de flexibilidade, de resistência ao ataque químico. Então, por exemplo, uma coisa que era muito reativa, eu diminuo a reatividade da substância ao fazer uma liga metálica. Dois exemplos clássicos aqui pra gente. O bronze. Então, o bronze não é um metal puro. Tanto é que se você procura na tabela periódica, você não acha um metal chamado bronze, porque bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, principalmente. E o aço. Aço também não é metal puro. Aço é uma liga de ferro com carbono. Perceba aqui que carbono é o meu ametal. Lembrando que o aço comum, ele também sofre corrosão, ok? Apesar de ter algumas propriedades que são melhoradas, se eu comparo aço com o ferro puro, ele ainda sofre corrosão. Agora, o que é o chamado aço inox, ou aço inoxidável? É também uma liga metálica que, além de ter ferro e carbono, tem também porcentagens muito pequenas, mas que alteram a estrutura e são, por exemplo, cromo, níquel, são outros metais que eu coloco e alteram essa reatividade. Então, aí eu consigo ter um metal que não sofre corrosão. Por isso o nome aço inoxidável, ok? Fechamos aqui a nossa segunda parte, né, a nossa segunda ligação dentro do estudo das ligações químicas. Já vimos as ligações iônicas e agora fechamos ligações metálicas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.